Salve, rapaziada de boas! Então, né, hoje eu vou fazer um vídeo aqui um tanto diferente aqui pra vocês, que é o dia que literalmente que eu fui pego acordado de madrugada pelo meu pai e véi, eu vou começar um quadro aqui no canal, né, que eu vou começar literalmente a contar algumas histórias da minha vida e de coisas tipo que aconteceram. E essa história é 100% real, literalmente ela aconteceu. Agora, bem, vamos lá. Essa história começou quando eu tinha, se eu não me engano, 10 anos. Ou 9. Ela aconteceu quando eu tava nas férias de 2022. Do ano de 2022. Aí, como que isso aconteceu? Bem, nessa época, literalmente, o meu primo, ele vinha passar as férias na minha casa. Ele vinha na minha casa, o pai ficava lá por um tempão. Até o Natal. E, né, já que eu tava passado, eu fiquei dezembro inteiro de férias. Aí teve um dia que na época eu não tinha um Xbox, mas o meu primo, ele tinha um Xbox One. Então, olha o que a gente fazia. Ele vinha e eu ficava muito animado pra gente poder jogar. Então, sempre quando ele vinha eu ficava bem animado e ficava jogando meus jogos e tal. Só que bem, né? Aí teve o fatídico dia que eu, satisfeita, né, que ele chegou na minha casa faz um tempinho. E a gente sempre brinca pra cacilda quando ele chega na minha casa. E o que aconteceu nesse dia em específico? Foi tudo bem legal, tal, a gente jogou bastante. Só que, né, chegou um tempo lá que eu tive que dormir. E o meu pai, ele sempre teve uma regra comigo, uma regra. Pode fazer qualquer coisa, só que quando eu ia se dormir, eu tinha que perguntar a hora que eu tinha que ficar. E eu não tinha escolha, eu tinha que perguntar o horário ali pro meu pai, e eu tinha que ficar. Era a minha escolha, era o que eu tinha que fazer. Então eu sempre obedeci essa daí que meu pai pedia. Eu nunca questionei nem nada, porque eu sou louco. E bem, daí beleza, né? Eu sempre continuei respeitando esse negócio dele aí. Só que teve um dia, né, que realmente, que eu acabei, por sem querer, né, eu fiquei acordado mais por um tempo. E o meu irmão, ele passa as férias dele na praia. Então, o que aconteceu? Eu lá no Puruato, eu tava bem entediado, então eu decidi. Sabe quando você tenta dormir, só que você não consegue dormir? Então, foi isso mesmo que aconteceu comigo. Eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum, não parava quieto. Então era por isso, eu não tava conseguindo dormir. Tentava de todo jeito possível tentar dormir, mas não conseguia. Então o que eu pegava e o que eu tinha, o que sobrava então aí pra fazer? Eu fiquei acordado por um tempo e o meu primo ficou ali. Aí, né, eu fingi que tava dormindo, claro, isso foi bem errado. Ah, inclusive eu também já tenho que deixar avisado pra ninguém fazer o que eu fiz, porque foi bem errado e eu me arrependo muito. E bem, e também depois o que aconteceu? Acabou que deu um problema, que eu não vou saber nem explicar. Foi o quê? Eu acabei ficando acordado, aí eu peguei no sono e o meu primo ele deixava a TV ligada olhando, porque ele tava olhando o vídeo. E daí beleza, a gente deixava ali, ele ficava ali olhando as coisas dele e tal. E eu nem questionava, deixava. Só que, né? Teve, mano. Aí nesse dia, eu acordei umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e tal. Essa daí foi minha inspiração, porque daí eu vi que a TV tava ligada, eu desliguei. Só que eu fiquei com medo de. Tipo, na época eu era meio cagãozinho, então eu tinha medo de qualquer coisa. Então, né? Eu vou ter que presumir pra vocês o que aconteceu. Literalmente, aconteceu que foi o seguinte. Eu tava ali dormindo. E eu fiquei olhando até de manhã, pá, esperando meu pai sair e tudo mais. E meu pai não tinha me pegado. Meu pai não tinha me visto acordado. Eu fiquei, ok. Beleza. Então tá de boa? É, gente, é o que eu achava, mas não tava tudo tranquilo. Tava bem ruinzinho mesmo. Aí, essa foi a inspiração da minha mente maligna, que eu comecei a pensar, mano, e se eu começasse a ficar acordado até tarde sem meu pai saber? Eu nunca fui um anjo de pessoa, não. Por mais que não pareça, eu nunca fui um anjo de pessoa. Eu já fiz muita cagada. Como, por exemplo, a vez que eu tentei me matar com uma faca. Eu conto essa história pra vocês se vocês quiserem.
E eu me arrependo muito. Enfim, continuando. Aí eu lembro que eu fazia umas coisas com meu primo que era o seguinte. Eu contei isso que aconteceu com ele e a gente começou a época dos planos. Ai, Júnior, como assim planos? Bom, vou te explicar. Bom, era o seguinte, a gente pegava, era dia de semana, olha isso. Mas que fosse férias é que o meu pai trabalhava até cedo. Nem pra gente fazer os bagulhos no sábado, juro, se era sábado a gente não fazia. Só em dia de semana. Então, olha a desgraça que deu. Eu fui acabar, né? Beleza. A gente fazia o quê? A gente levava um copo de refri cheio, que era do meu primo, claro. A gente enchia ele até o topo pra gente poder beber enquanto assistia, enfim, vídeo de noite. E o meu banheiro, ele fica literalmente no quarto dos meus pais, à frente já tem o banheiro. Então eu consigo ver a sombra do meu pai quando ele tava indo pro banheiro ou quando ele tava passando. E esse era o tempo que eu usava pra poder deitar e fingir que tava dormindo. Isso era bem errado. E bem, não pense que era bem tranquilo, porque não dava. Eu continuei fazendo esses planos, só que eu nunca conseguia ficar acordado uma noite inteira. Literalmente. Até às vezes o meu primo ele pegava e tinha que ir pro quarto, que ele não conseguia dormir aqui no quarto. Beleza, eu sempre deixava isso daí passar. Só que teve um dia que o meu pai ele já começou a manjar dos macetes que eu fazia. Então ele não tava mais adiantando, porque eu ficava de um certo lado virado. Aí não funcionava. Ele olhava e falava, Júnior, vai dormir. E daí que não dava. Aí eu comecei a fazer o quê? Que foi nas últimas vezes que eu fiz os meus planos. Eu pegava, eu dormia, eu acordava, eu fazia o meu primo me acordar de madrugada quando meu pai e minha mãe já estivessem dormindo. E eu ficava ali, olhando o vídeo. Por tempo, amigos, por tempo. E isso, nossa, isso foi muito ruim. Porque, mesmo assim, a gente não conseguia. A gente capotava, não conseguia dormir. Só que teve um dia que eu já queria parar com os planos, porque minha mãe já tinha me avisado que não era pra fazer esse tipo de plano. Minha mãe não... Minha mãe, ela me avisou, filho, não faz esses planos aí, senão teu pai vai te pegar e vai dar ruim. Eu contei pra ela. Só que, né, eu já tava querendo parar, só que o Breno, o meu primo, ele falou o quê, véi? Vamos pegar e vamos tentar mais uma vez. Se a gente não conseguir, a gente para. E, véi, eu fui tão ingênuo que eu fui, acreditei e fui. Cara, olha, assim, ó. Meu pai já sabia do que a gente tava fazendo, então nesse dia, meu pai tava ali passando e ele acabou vendo. Cara, ele passou, só que não deu tempo de eu virar pro lado, então eu fiquei todo torto, fiquei tortaço na cama, dele viu. E, véi, eu nunca vou esquecer das palavras que ele disse. Me dá teu celular que amanhã tu tá sujo comigo. Mano, eu tomei um esporro do meu pai. Dia seguinte, eu só tava pensando em uma coisa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Só isso. Eu tava cagadaço de medo. Fiquei esperando o dia inteiro e, cara, o meu pai, ele não me deu nenhum castigo. Literalmente nenhum castigo. Ele não me botou de castigo, ele não me bateu, ele não fez nada comigo. Só conversou. E meus amigos, essa foi uma das piores conversas, porque, juro, a pior coisa é quando um pai, ele conversa, cara. Ele não faz nada, esse que é o pior. Ele só falou que eu só ia começar a dormir às 9. E eu me senti muito mal, velho. Muito mal por isso. Muito mal mesmo. Inclusive, crianças, por favor, não façam isso. Não fiquem até tarde acordados. É a pior coisa que vocês podem fazer na vida. Não façam isso. É muito errado e feio. Então, né, não preciso nem dizer que depois disso daí eu nunca mais fiz esses planos ridículos com meu primo. E literalmente, também depois disso, cara, nunca mais fiz nada igual. Literalmente por causa do trauma. Até hoje eu tenho medo de ficar acordado até tarde, depois desse esporro que eu levei. Mas e aí, galera, o que vocês acharam da história, mano? O vídeo já chegou ao final, foi essa história, gente. Espero muito que vocês tenham gostado.
E, por favor, se possível, deixa muito like, compartilha, se inscreve, por favor. Compartilha com amigo, mãe, pai, enfim. Mano, só na moral. E daí, se vocês quiserem que eu traga mais histórias dessa, podem deixar, porque eu tenho ainda um monte de história ainda, claro. Não tenho tantas, mas eu tenho a maioria. Então, beleza, galerinha. Falou pra vocês. Se cuidem. Tchau.